Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das obras mais, uau, impactantes da nossa literatura. A obra-prima final de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. E olha, se preparem, porque essa é uma daquelas análises que forçam a gente a olhar pra dentro, sabe? Sabe aquele tipo de livro que a gente lê pra se distrair? Aquele que te leva pra outro mundo, que serve como uma fuga gostosa da realidade? São ótimos companheiros, né? Histórias que divertem e, quando acabam, a gente simplesmente segue a vida. Mas aí existem livros como este. Livros que de jeito nenhum terminam quando a gente fecha a última página. Eles ficam ali, martelando na cabeça, fazendo perguntas, desmontando tudo que a gente achava que sabia. A Hora da Estrela é exatamente isso. É uma experiência que muda a gente. Então, vamos lá. Por que esse livro desestrutura tanto? É porque ele não está satisfeito em só contar uma história. Não mesmo. Ele questiona a própria ideia de contar a história e, de quebra, faz a gente questionar a nossa própria existência. E olha que interessante, ele foi publicado pouquinho antes da morte dela. É como se fosse o ápice de tudo que a Clarice já tinha escrito. Ela pega a vida de uma mulher que, à primeira vista, parece totalmente insignificante e transforma essa vida num espelho. Um espelho do drama existencial do Brasil inteiro e, quem sabe, da humanidade toda. Mas o que faz esse livro ser tão único, de verdade, é o jeito como a história é contada. Não é nada convencional, viu? A gente precisa conhecer a figura super complexa que nos guia por essa jornada. Esse é o Rodrigo SM. Pensa no oposto da nossa protagonista. É ele, um cara rico, culto, do establishment. E o mais louco é que ele não quer contar a história da Macabeia, mas ele se sente obrigado, quase como se estivesse assombrado por essa necessidade. E o que é fascinante é o sofrimento dele. A linguagem, que é a ferramenta de trabalho dele, simplesmente parece falhar. Ela não dá conta de descrever o vazio que ele quer mostrar. E isso joga a gente direto num conceito fundamental aqui, a tal da metalinguagem. O livro não é só sobre a Macabeia. É também sobre a agonia do Rodrigo tentando escrever sobre ela. A briga dele com as palavras é tão personagem principal quanto a própria vida da Macabeia. Então, chegamos no ponto central. A grande questão que o Rodrigo e, por trás dele, a própria Clarice joga no nosso colo é como que se dá voz a alguém que nem sabe que tem uma voz. Como a gente, com todas as nossas ferramentas, nosso privilégio, pode de fato entender e contar a história do outro, especialmente um outro que vive num silêncio tão, mas tão profundo que nem percebe a própria ausência. Bom, agora vamos chegar mais perto da figura central, né? O coração silencioso dessa história toda. Quem é, afinal, a Macabeio? Olhando por cima, ela é basicamente definida pelo que falta. Uma moça nordestina que veio para o Rio de Janeiro e vive presa num trabalho super repetitivo, numa rotina cinzenta, sabe? Ela é a própria personificação da invisibilidade na cidade grande. Só que a genialidade da Clarice é ir muito além da pobreza de dinheiro. A tragédia real da Macabeia é a pobreza existencial. O que é isso? É que ela é tão distante de si mesma que ela nem tem consciência do próprio sofrimento. Ela não percebe a tragédia que é a vida dela. E tem uma frase que resume isso de um jeito, nossa, devastador. Ela não sabia que era uma pessoa. Pensa nisso, é uma das frases mais fortes da literatura. Imagina só existir de um jeito tão mínimo, tão na beiradinha do nada, que a ideia de ser uma pessoa, de ser um indivíduo, nem passa pela cabeça. E para deixar esse vazio ainda mais claro, a Clarice nos apresenta o Olímpico de Jesus. Ele também é um personagem vazio, só que o vazio dele é diferente. O da Macabeia é passivo, ela nem percebe. Já o do Olímpico é ativo, é agressivo, é calculado. Ele tem aquela ambição de ser alguém na vida, sabe? Mas essa vontade toda também vem de uma falta de sentido enorme. E é justamente esse contraste que nos leva ao tema que pulsa no livro inteiro, a fome. Primeiro, a fome literal mesmo de comida. O que a Macabeia come é o mínimo do mínimo. Quase nada. A alimentação dela é um reflexo perfeito da vida dela. Só o essencial para não morrer, sem prazer nenhum, sem substância. Só que essa fome de comida é, na verdade, uma metáfora incrível para uma fome muito mais profunda. A fome de ser. Aquela necessidade que todo ser humano tem de ter um significado, de ser visto, de sentir que a vida importa, sabe? É essa fome que nos define. E é a ausência total dela que define a Macabeio. E tudo isso vai se encaminhando para o clímax da história. Um clímax que é, ao mesmo tempo, trágico e irônico. É o momento que dá nome ao livro, o único momento em que a Macabeia de fato brilha.
Num ato de, sei lá, pequeno desespero ou só curiosidade, a Macabeia vai numa cartomante. E lá, pela primeiríssima vez na vida, ela ouve uma promessa. Uma promessa de que as coisas vão melhorar, de que vai ter felicidade, amor, uma vida que não tem nada a ver com a que ela leva. Quando ela sai de lá, o mundo parece outro. Ela está cheia de esperança. Pela primeira vez, ela não é só a datilógrafa sem graça. Ela é alguém que tem um futuro, alguém com um destino. Ela sente ali um lampejo de glória. E aí, bem no auge desse sentimento, a realidade mais brutal possível acontece. Uma Mercedes amarela, um carro de luxo, atropela ela. É de uma ironia cruel, né? O maior símbolo daquele futuro prometido é exatamente o que causa o fim dela. Aí fica a pergunta, por que esse momento horrível é a hora da estrela dela? Porque ali, agonizando no asfalto, ela tem o que a gente chama de epifania, uma consciência súbita e dolorosa de si mesma. É na morte que a vida dela, tão insignificante, vira um acontecimento. A glória dela é esse pingo de consciência, esse flash, antes de tudo apagar. Tá, e o que a gente faz com tudo isso? Para onde essa jornada tão desconfortável nos leva? O fim do livro não é uma resposta, é um espelho. E aí é que tá a genialidade da Clarice. Ela não tá nem um pouco interessada em dar respostas fáceis. O livro nos deixa com o desconforto, com a inquietação. E é justamente nesse lugar incômodo que a gente talvez encontre força para questionar a nossa própria vida e o jeito que a gente enxerga as outras pessoas. E no fim, a reflexão termina com uma pergunta que continua ecoando muito tempo depois de fechar o livro. No nosso dia a dia, na correria, na rotina, quantas vezes a gente não se torna invisível, para si e para os outros? Quanto daquela fome silenciosa da Macabeia não existe dentro de nós esperando, quem sabe, pela sua própria e trágica hora da estrela?